Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para toda a sociedade, que é a questão do racismo, tá bom? Mas eu vou trazer aqui com uma abordagem um pouquinho diferente, mostrando a necessidade de nós tratarmos esse tema desprovidos, vou usar assim, tá certo? Dessa questão identitária, dessa questão ideológica e etc. Tanto que eu chamei o nosso tema hoje aqui de racismo ideológico. E a gente vai caminhando aqui e vamos falando, tá certo? Sobre essa temática do racismo e tentando mostrar para vocês a importância de estar no nosso debate, estar no debate público, estar no debate da sociedade, no nosso dia a dia, na conversa entre amigos, entre familiares, na escola, no trabalho, na faculdade, tá bom? Muito bem, me permitam conceituar o que eu estou chamando de racismo ideológico. Lembrando que racismo ideológico não existe. Eu estou usando esse termo para chamar a sua atenção para algo que existe, tá bom? Na sociedade, que traz uma confusão muito grande, porque está revestida aí de superficialidade e de interesses escusos. A verdade é essa. Então, o que eu chamo de racismo ideológico é o seguinte: me permitam até uma definição livre aqui, né? É um movimento ideológico que atua dentro de instituições públicas, privadas, ONGs e a mídia, citei alguns como exemplo, né? Com a finalidade de privar o debate sobre o tema e, desta forma, reduzir a discussão a meras narrativas grupais, ou seja, que apenas quem está dentro daquela bolha tem a propriedade de fala, o direito de fala, né? E ninguém mais pode falar sobre o tema. Então, começa por aí, ou seja, é um movimento que surge e avança com essa ideologia por universidades, por órgãos públicos, pela mídia, seja ela televisiva, radiofônica, escrita, ONGs, tá bom? Surgem com essa temática, dizendo, nós temos que para defender os interesses dos negros e etc, etc. Na verdade, tudo tem um cunho político partidário e é uma estrutura muito bem montada e a esquerda ela trabalha isso de uma maneira fenomenal e consegue alavancar pessoas, fazer militância, eleger parlamentares, eleger prefeitos, governadores e até presidente da República. Então, tudo baseado nessa fantasia de que está defendendo o negro. Mas vamos caminhando. Primeiro passo, quando a gente vai falar de racismo, a gente precisa conceituar. Então, se eu quero entender alguma coisa, eu preciso ter uma ideia do que aquilo significa. Então, eu fui buscar em dois dicionários online a definição, né? Eu trouxe aqui para vocês. Então, é a teoria que defende a superioridade de um grupo sobre os outros, baseado no conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país ou região, ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Também, como segunda definição, diz que é a atitude ou comportamento sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base na sua origem étnica, racial, em particular quando pertence a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. Vamos dar um exemplo de minoria, por exemplo, os ciganos. Então, qualquer atitude hostil, né, de maneira sistemática, grosseira, pode ser caracterizado como uma atitude racista em relação aos ciganos, ok? Contra alguém de origem asiática, por exemplo. Então, veja que o racismo ele está presente em diferentes ou de diferentes maneiras ele se apresenta, ok? Então, já comecem tirando, tá certo? Ou derrubando aquela ideia que só existe racismo de branco para negro, ou só existe racismo contra negro. Não, racismo existe independente da cor da pessoa, ok? Próximo. Ainda um conceito, de acordo com o dicionário, teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, ou seja, tem uma raça superior e uma raça inferior. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura, superior, e pode dominar as outras.
preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia. Né? Eu tenho um preconceito contra índios. Então, isso é racismo. Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Então, o racismo ele vai estar muito ligado a uma questão de hostilidade, né? Quando a pessoa ela é hostil contra uma pessoa, pela sua etnia, pela cor da sua pele, porque, sei lá, ela é de uma região X, Y, Z. Então, nós temos aí já um primeiro parâmetro para entender essa temática. Eu trago aqui a figura de Nilo Peçanha, que foi um presidente negro do nosso país. Então, se você não sabia, fique sabendo agora que no Brasil nós tivemos presidente negro, Nilo Peçanha. Nascido em 2 de outubro de 1867, na cidade de Campo de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, Nilo Procópio Peçanha foi o presidente negro do Brasil. Sua família de origem pobre, porém ele casou com uma senhora da aristocracia política, né, uma família rica, que foi a senhora Ana Castro Belisário de Souza, também na região de Campo do Goytacazes. Ele foi deputado em 1890, ele foi senador em 1903, foi eleito vice-presidente em 1906 e assumiu como presidente em 1909. Então, já começamos aí, de certa forma, introduzindo para vocês algumas informações que muitas vezes são suprimidas, são retiradas do debate público quando o assunto é racismo. Então, para dizer que o negro no Brasil não tem oportunidade. Mas está aí um exemplo de alguém negra que chegou à presidência da República do Brasil. Temos Machado de Assis, um grande escritor. Então, se você for dar uma pesquisada aí, você vai ver que tem outras figuras importantes da nossa história que tiveram um papel relevante, tá certo? Então, a gente precisa começar a desconstruir essas narrativas falaciosas e tratar o assunto com a seriedade que ele exige. Porque o racismo, ele existe no Brasil. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos negar a sua existência. Porém, nós não podemos, de forma alguma, nos nutrirmos de informações que são revestidas de cunho ideológico, de cunho político partidário, que não somam, que não dão valor, tá certo? Então, racismo estrutural. Eu trago algumas definições aí do livro do Silvio Almeida, e, infelizmente, no próprio livro ele não traz assim um conceito, né? Então, ele vai falar que racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal como que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. O racismo é estrutural, ou seja, ele não diz muita coisa, não diz nada no final, porque não dá, aí não traz para a gente uma conceituação do que é racismo estrutural. Em outra parte do livro, ele vai falar também que, ainda que hoje seja quase um lugar comum, uma afirmação de que a antropologia surgida no meados do século XX, a biologia, especialmente a partir do sequenciamento do genoma, tem há muito demonstrado que não existe diferença biológica ou cultural que justifique um tratamento discriminatório entre seres humanos. É evidente. É evidente. A estrutura humana não é relacionada à cor. Nós temos a mesma estrutura. Somos seres humanos. Eu até gosto de dizer que somos raça humana. Para a gente já quebrar esses paradigmas falaciosos. E ele vai dizendo ainda que o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante. Ou seja, resumo da obra é o seguinte: tudo vai recair numa perspectiva política. E aí, onde mora o perigo.
Por quê? É aí onde as pessoas vão fazer o quê? Palanque. Para granjear voto e ascensão a cargos importantes. Vamos destacar aqui o seguinte. Ao tratar, certo, do tema racismo sob um olhar de uma defesa de interesses, é o que nós vemos nitidamente em muitos ativistas por aí, com raríssimas exceções, infelizmente, estamos normalizando a narrativa da ideologia, que é uma desgraça para qualquer sociedade, essa questão de ideologia. Onde a análise de dados estatísticos, por exemplo, são interpretados sob um prisma enviesado e servem para a confirmação da existência do chamado racismo estrutural. A pergunta que se faz é, onde fica a ciência? Pois é, a ciência que tem que ser comprovada através de toda uma metodologia, aplicação de método científico, replicação e tal, onde está a ciência nessa história? Não existe. Até que se prove o contrário. Não existe. Quando se fala de racismo estrutural não existe. O que existe é racismo. E a gente não pode fugir disso. E repito, não é exclusivamente algo que somente o negro sofre. Tá bom? A gente precisa desconstruir isso. Nós temos na história do nosso país a triste fato histórico da escravidão, do negro escravo no nosso país. Evidentemente que isso deixou sequelas para muitas gerações. Mas tentar levar todo mundo, ou tratar todo mundo como racista, é inaceitável. A história do homem era marcada por guerras e conquistas de territórios e a consequente subjugação dos vencidos. Esses vencidos, pessoal, quem já estudou história sabe muito bem que eles eram submetidos, a grande maioria deles, a situações, em muitos casos, de escravidão. Eles eram retirados, inclusive, das suas terras, levados até a terra dos seus conquistadores e lá eram empregados em serviços, né, de total situação de escravidão. Quando não, quem ficava na terra era submetido a pagar pesados impostos. Então, por quê? Porque quem conquistava se achava uma raça superior. Então, aí, nós vemos na prática o conceito de racismo sendo empregado. Falar de racismo ao mesmo tempo algo importante e preocupante. No Brasil, hoje, é preocupante. Por quê? Veja só, é importante porque a gente não pode alavancar, maximizar essa terrível coisa que é o racismo em nossa sociedade. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, torna-se preocupante porque passou a ser uma bandeira político-partidária em determinados segmentos. Eles fazem palanque, eles enfatizam narrativas dissocidas, alavancam uma onda de antipatia entre as pessoas e produzem justamente aquilo que eles dizem combater, o racismo. Ok? Então, a literatura produzida, nitidamente ideológica em sua grande maioria, infelizmente, os conservadores têm que produzir mais material sobre isso, quem gosta de escrever, pesquisadores, para falar sobre essa temática de maneira séria, de maneira realmente encorpada, com um teor científico, e não com essa superficialidade que é nitidamente vista, né, pelos progressistas que se debruçam em escrever sobre o tema, se dedicam a escrever. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque quem pensa diferente, né, desses autores aí, é tido como não ciência, né? Eu coloquei até entre aspas, ou simplesmente a pessoa é racista porque pensa diferente. E ele está absolutamente correto, o pensamento tem que ser nessa linha progressista, marxista, e de outra maneira, o pensar é não ciência ou é racista, ou racismo, ou está enquadrado, né, com o que eles estão chamando de racismo estrutural. Uma maneira bem prática de nós entendermos o problema é o seguinte, do racismo, é compreendermos que, entre outras coisas, que não há detentores ou exclusivistas da pauta racial, ou seja, não é uma pauta exclusiva da esquerda, não é uma pauta exclusiva da direita, não é uma pauta exclusiva de quem é conservador, de quem é progressista, é uma pauta da sociedade. Todos nós temos que falar sobre isso, todos nós temos que
tratar sobre desse tema e de maneira séria, de maneira comprometida com a verdade. Ao que tudo indica, pessoas que se declaram defensores da igualdade racial somente olham para o seu próprio pirão. Com toda a complexidade da sociedade, é inevitável que questões de cunho racial sejam debatidas sem amarras ou limitações ideológicas. A análise do problema deve ser despida do viés político-partidário, pois não acrescenta nada ao debate. Toda vez que eu associar esse tema, racismo, a questões político-partidárias ou a um tipo de pensamento ideológico enviesado, não vou estar acrescentando nada, porque as pessoas vão puxar a brasa para a sua sardinha, porque tem interesses difusos, interesses contrários à solução do problema. Tem interesses de poder e não de resolver, ok? Isso é uma realidade, isso é um fato. Falar que existe uma estrutura racista na sociedade é o mesmo que alegar da perspectiva do racismo estrutural, tá certo? Que tudo que pensamos ou fazemos denota raiva ou desprezo pelo semelhante. Logo, ao nos expormos a ajudar uma pessoa, estaríamos somente alimentando a estrutura racista, pois o nosso comportamento, mesmo que inconsciente, reproduziu as facetas de algo maléfico. Ou seja, como não há um conceito fechado sobre o que é racismo estrutural, então tudo aquilo que eu estou fazendo, se estou praticando com uma pessoa, de repente, uma pessoa negra, é porque eu estou me achando superior de repente. Então percebe quando você não fecha um conceito e quando você lança, né, um conceito sociológico assim aberto, tudo pode ser aquilo e nada também ao mesmo tempo. Então é preciso que a gente não nos apeguemos a narrativas sem um arcabouço teórico suficientemente capaz, tá certo, de constatar o fato que foi identificado na sociedade e trazido para o meio acadêmico para ser debatido e retornar para a sociedade. Então, preciso muito cuidado, muita cautela, tá bom? Quando vamos tratar de temas tão importantes para a nossa sociedade. Para não deixar dúvidas, racismo existe, tá ok? Então, racismo existe. Não podemos jogar para debaixo do tapete o problema, ao passo que não dá para acreditar que somente quem veste vermelho, uma alusão aos progressistas, evidentemente, é capaz de pautar o tema. Jamais. Você que veste verde e amarelo, você que veste azul, você que veste branco, pode pautar o tema também. E é importante que você paute, que você debata, que você busque entender sobre essa questão, tá certo? Na verdade, é correto dizer que o afastamento do conservadorismo dessa temática ajuda a reforçar o argumento progressista de que os conservadores são elitistas, racistas. Muitos direitistas, conservadores, liberais e afins justificam seu afastamento da temática em razão da observável histeria que o ativismo antirracista desenvolveu a partir dos anos 2010. Nós entendemos que está na hora de vozes conservadoras entrarem neste debate. E aí eu trago um recorte do livro de Geisiane Freitas e Patrícia Silva, que são cientistas políticas, né? Que tem uma visão, tá certo, mas muito assim acadêmica de verdade, uma visão realmente que eu diria interessante de você adquirir essa obra, que nós vamos inclusive trazer aqui para vocês como dica, né, de leitura. Então, estamos já encerrando, como dica de leitura, eu trago aí 2 livros, Racismo Woke, Como a Militância Traiu o Movimento, de John McWhorter, perdoe meu inglês, e O que Não Te Contaram sobre o Movimento Antirracista, de Patrícia Silva e Geisiane Freitas. São 2 indicações de livro que nós fazemos aqui para você, que tem interesse em adquirir esse material, para você aprimorar o seu entendimento sobre esse tema. O entendimento do tema passa pela leitura de diferentes autores e, claro, de obras que realmente mostrem com fidelidade os dados real.
da situação da problemática. Pouco sugestão, indico as obras, tá certo? Então fica aí a indicação das obras. Vamos já encerrando. Aqui as fontes que nós demos uma pesquisada. E é isso. Muito, mas muito obrigado mesmo. Se você gostou do conteúdo, pode compartilhar nas suas redes sociais, deixa o seu like ou seu dislike. Se você não gostou, não tem problema, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, tá bom? Para que a gente possa ir produzindo mais conteúdo. Porque o nosso objetivo aqui, ele como eu sempre digo, ele é exclusivo. Produzir cada vez mais cidadãos conscientes para o exercício da cidadania, para debater temas importantes para a sociedade, e assim a gente tem um país melhor, mais igualitário, sim, mas também um país com oportunidades para todos, e onde o mérito de cada um de nós seja valorizado à medida que as oportunidades elas vão surgindo, tá bom? O Eterno abençoe a todos vocês, diga não ao racismo e diga sim à dignidade da pessoa humana, porque somos obra de um ser soberano, todo-poderoso, que nos criou para vivermos aqui neste mundo e cumprirmos uma missão especial. Tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Axioma Brasil, canal a serviço da verdade e que incentiva você à prática do exercício mais pleno da sua cidadania. Forte abraço.